A Rádio Transmundial apresenta O Caminho para a Vida, um programa expositivo do Evangelho segundo São João, na emissão online e nas plataformas de podcast, produzido e apresentado por Dinis Rodrigues. Olá, é um prazer estar mais uma vez consigo. E, como sempre, estamos de volta no nosso Evangelho segundo São João. Já falámos muitas coisas sobre o Evangelho em si, já fizemos uma introdução. Hoje, e eu já tinha dito, vamos entrar na primeira parte das divisões. Vamos entrar no prólogo. Mas antes disso, vamos ler o texto que abre o Evangelho segundo São João de uma forma única e magistral. Estou a falar de João, capítulo 1, versículos 1 a 5, que diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Muito bem. Agora, antes de entrarmos diretamente nestes versículos, vamos ver mais alguma coisa que nos vai ajudar a perceber, porque agora estamos a entrar na análise textual, mas precisamos de entender algumas coisas. Há duas ou três divisões que o Evangelho tem e que são muito importantes fazer. E neste Evangelho estas divisões são diferentes dos Evangelhos sinóticos e são muito definidas. É assim, neste Evangelho, à medida que o tempo passa, que as coisas vão acontecendo, à medida que a ação progride, há uma coisa que é notória. A tensão entre Jesus e os judeus vai aumentando e aumenta até ao ponto de Jesus ser preso e morto. Então, neste aspecto, a divisão deste Evangelho é assim. Temos o prólogo, os capítulos 1 a 18, que vai ser a primeira parte onde nos iremos focar, que apresenta a natureza do personagem principal, os seus percursos eternos, a sua missão e o efeito que essa missão vai ter. Depois, entre os capítulos 1:19 e até ao 4:54, temos um período de consideração, quando Jesus está apresentando a diferentes grupos. Depois, o capítulo 5 e o 6 é um período em que a controvérsia começa já a instalar-se, a ponto de, desde o capítulo 7 até ao versículo 53, 11:53, depois da ressurreição de Lázaro, que o conflito é mesmo latente e está ali. Depois, sim, temos um período de crise, 11:54, 12:36, e é aqui que as coisas se vão decidir para Jesus ser preso, e uma coisa que é única nos Evangelhos, que é um período de conferência, é aquela última semana. O que aconteceu naquela última semana. E esta última semana em João ocupa uma parte esmagadora do Evangelho. Entre o 12:36 até o 17:26. Depois temos a parte final de consumação, a morte, a ressurreição, e o capítulo 21, que é o epílogo. É interessante que os Evangelhos também se dividem de acordo com os tempos que eles têm, e é assim. Então, este Evangelho é mais cronológico que os sinóticos, porque Mateus, Marcos, Lucas, eles não estavam tão preocupados nem com a cronologia, nem com a história, se foi antes, se foi depois, não. Este Evangelho é seguido, é consistente. A primeira parte desta cronologia é o prólogo, já dissemos, que não tem tempo nem espaço. É um bloco separado. Começa por dizer no princípio, isto faz-nos viajar até Gênesis capítulo 1. Podemos dizer que João liga
o seu evangelho ao princípio da Bíblia, às primeiras palavras da Bíblia. A cronologia verdadeira, ela começa a partir do versículo 19. Temos uma nova divisão, depois João também menciona 3 Páscoas, João 5:1 pode ser, e então é por isso que nós dizemos que o ministério de Jesus teve 3 anos e meio. Ele está dividido em vários blocos. O primeiro ao redor dos dias de João Batista, depois um período de transição e tudo funciona à volta da primeira Páscoa em Jerusalém. Depois temos a cura do homem junto ao tanque, outro bloco. Um quarto bloco menciona uma Páscoa. O quinto bloco começa no capítulo 7 com a festa dos tabernáculos. O sexto bloco, versículos 10, 22 a 39, fala do que aconteceu na festa da dedicação. E o último bloco inclui o período da paixão. Este evangelho funciona claramente nas 3 grandes províncias de Israel, que era a Galileia, a Samaria e a Judeia. Há apenas um período na parte final do capítulo 1 que deve ter ocorrido ao oriente do Jordão por causa das conversas de João Batista e todas essas coisas que aconteceram mais ali. Portanto, o primeiro centro é a Galileia, ao redor de Caná e Cafarnaum. O segundo centro é Samaria e tem apenas a ver com o capítulo 4, aquela entrevista de Jesus com aquela mulher, e depois tudo o resto é passado ao redor de Jerusalém. Se as festas que estão em João 7, 14 e 10, 22 são viagens diferentes, então Jesus visitou Jerusalém 5 vezes. Jerusalém sempre é uma cidade difícil. Ela é uma cidade sempre hostil a Jesus. Pronto, o prólogo não tem lugar, já dissemos, é fora do espaço e do tempo, e o epílogo, capítulo 21, está relacionado com a Galileia, é lá que Jesus fala com eles. Muito bem, já lemos o texto que constitui o prólogo, esta introdução única e para mim extraordinária, que começa com estas palavras tão conhecidas: no princípio era o verbo. Ok, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Temos aqui uma reação muito interessante, ou uma apresentação muito interessante, porque estes versículos vão até aos versículos iniciais da Bíblia dos chamados livros da lei: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São afirmações teológicas, estão a descrever Deus na sua totalidade. João vai buscar o Deus de Gênesis 1, o Deus Criador, quando diz no princípio criou Deus os céus e a terra, e vai trazê-los até aqui a João, e ele vai ligar as duas coisas. Ele vai ligar Jesus com Deus e com uma continuidade dentro da história do mundo, da história de Israel e, neste caso, também na história redentora. Agora, porquê é que João não disse Jesus, mas usou a expressão o verbo? Temos que relembrar que só a partir do versículo 14, depois de João dizer que o verbo encarnou, aí, a partir daí ele passa a chamá-lo Jesus. O verbo, ou como as traduções mais modernas têm, a palavra, tem a ver com... há 500 razões que podemos ir aqui buscar. Eu vou buscar umas simples e que fazem sentido. Porque João percebeu, ele entendeu as palavras de Jesus como a verdade de Deus, e ele
entendeu que Jesus era a personificação dessa verdade de Deus, de tal maneira que na sua vida, na sua obra, nos seus ensinos, na sua morte e na ressurreição, Jesus estava a apresentar a mensagem final e decisiva de Deus. Na cultura e na filosofia grega, e não nos esqueçamos que este Evangelho foi escrito em grego para uma igreja que existia no primeiro século no meio da cultura grega, porque se a influência podia ser romana, porque era o império que dominava na altura, mas em termos culturais, esta influência já vem do fim do século IV a.C., com os helenos, os gregos, com as conquistas de Alexandre, que se espalhou por todo aquele mundo e tinha um sonho, que a cultura grega se tornasse uma cultura mundial. E isso, apesar da língua oficial ser o latim por causa dos romanos, mas a língua falada no dia-a-dia era o grego, o koiné, o grego comum. Então, nessa filosofia, o Logos é entendido como um princípio organizador do universo, uma harmonia de contrários, uma inteligência superior. Os filósofos cristãos estabeleceram ligações entre o Logos grego e o Logos cristão. Por exemplo, Ireneu enfatiza a função criadora e teofânica do Logos. Teofânica quer dizer reveladora da divindade, destacando a sua unidade com o Pai e a sua manifestação plena em Jesus Cristo. Então, no princípio, in arche, Gênesis 1 é a expressão grega que está aqui usada e que também na Septuaginta. E depois em João 1,12, nós vemos que a eternidade ela é ligada a esta figura. Ora, quando nós pensamos em eternidade, pensamos, se quiser vir comigo até a um cantezinho, e podemos chamar-lhe o canto da matemática, não é? Vamos ver que podemos, para ser muitas vezes mais fácil, ter isto feito de maneira, ou ter isto ligado de maneira, neste caso, comparando ou vendo eternidade em termos de matemática, pensamos logo em infinito. E quando falamos de infinito, nós movemos de menos a mais infinito. Quer isto dizer que o infinito não é só para a frente, é para trás também. É uma continuidade presente. Neste caso, eternidade, aqui é uma eternidade que vem de, chamamos-lhe eternidade passada, quer dizer que não há um começo e também eternidade futura, não vai haver um fim. A Bíblia fala disto, Hebreus compara Melquisedeque a Jesus e diz sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, não tendo fim de vida, nascendo feito semelhante ao Filho do Homem, permanece para sempre. Hebreus 7,3. Também no Salmo capítulo 90, versículo 2, diz: antes que o mundo existisse, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim. E agora reparem, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ficamos aqui e voltamos a encontrar-nos no próximo programa. Até lá, Deus o abençoe. O Caminho para a Vida. Um programa expositivo do Evangelho segundo São João. Todas as semanas um novo episódio, na emissão online e nas plataformas de podcast. Produzido e apresentado por Dinis Rodrigues. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.